Muito bem, bem-vinda, amada, ao nosso encontro de hoje, né? Vamos ter uma conversa, né? A gente tinha programado aqui um encontro com todas as mulheres do grupo, né? Mas estamos dando início a uma jornada muito profunda, né? De autoapreciação. Nessa jornada é muito importante esse lugar de autoapreciação, porque muitas vezes a gente se autodeprecia. Esse é um lugar fácil de se autodepreciar, quando a gente não se vê importante para nós mesmos, né? E na casa do amor, né? O que que é a casa? A casa é onde a gente habita, é o nosso corpo, a relação com o nosso corpo, a relação com a nossa alma, a relação com as nossas emoções. Falam muito sobre como nós mesmos nos relacionamos com o mundo e com as pessoas. O jeito que a gente se relaciona com a gente é o jeito que a gente se relaciona com as pessoas. E, né, a gente estava aqui conversando sobre essas pessoas altamente sensíveis, né? E é sobre isso o nosso trabalho de fortalecimento daquilo que é mais precioso, daquilo que é genuíno, é identificar aquilo como uma joia, né? Eu vejo pela minha trajetória pessoal, né, pelo meu próprio caminho pessoal, também me reconheço nesse lugar. Então eu me vejo também com essa mesma percepção que aparentemente assim, dentro dos estudos, tem uma similaridade com as neurodiversidades, né, que a gente já conhece, os TDAs, as, os TEA, né, que é o transtorno autista, mas que não é isso, não se trata disso, porque não é um transtorno classificado dessa forma. É uma característica de personalidade de pessoas que têm uma forma diferente de processamento das emoções e das informações que chegam até nós. Então, o nosso cérebro ele tem uma forma diferente de lidar com todos os acontecimentos, com as emoções, com a parte cognitiva, né? E com os relacionamentos. E aí eu vou trazer aqui as informações básicas, né? Para a gente entender um pouquinho, só para. Eu gosto desse material. Isso me ajuda a me organizar, né? Eu aprendi a fazer dessa forma e me ajuda eh, a transmitir melhor a minha mensagem, né? Então, é nesse lugar de acolhimento que eu quero chamar vocês, né? Que estão aqui no grupo, para quem sentir de estar nesse movimento juntas. Quando sentir demais não é fraqueza. Esse é um ponto muito sério nesse processo, porque muitas vezes a gente acha que a sensibilidade é fraqueza, é ser fraca, é ser vulnerável, é ser submissa, é tudo de ruim, né? Vamos dizer assim. Durante muito tempo fui me identificando como uma pessoa estranha, uma pessoa alheia à sociedade, meio que à parte das relações. E, né, eu sou psicóloga, já formada há 25 anos. Eu trabalho com isso, com o ser humano, desde que eu me formei em psicologia. Eu sou terapeuta multidimensional também, trabalho com constelação e muitas outras ferramentas. E sou arte terapeuta, né? E a arte terapia, ela veio num momento da minha vida de muita sensibilidade. Depois do término de um relacionamento, de um casamento, né? Muito complicado que eu tive. E a arte, ela me ajudou muito a elaborar muitos processos internos que eu tinha. Eu aprendi a conversar comigo mesma através da minha expressão, né? Daquilo que está lá no meu inconsciente que eu não consigo falar, mas que a arte revela de uma maneira assim maravilhosa, né? E nesse trabalho eu vou trazer também algumas ferramentas do Tantra, que é um entendimento, uma compreensão sobre a conexão com as nossas sensações mais profundas, as nossas emoções mais profundas, como lidar melhor com o nosso corpo,
dentro de uma visão assim de integração, né, da nossa via masculina e, né, a energia masculina, a nossa energia feminina nesse caminho, né? Além de vivências, meditativas e, logicamente, a expressão criativa. Então, a gente vai trabalhar aqui nesses encontros, né? O sentir, o perceber e o decidir por ser quem nós somos, né, Ana? Quem você é? Quem é você no mundo? Como é que você se vê diante daquilo que está acontecendo na sua vida? Que chamado é esse dentro de você e que muitas vezes fica perdido, né? No meio de tantas informações. Eu acho que o mais difícil é filtrar e processar as informações de modo a não bagunçar demais a nossa mente, porque as emoções, quando elas estão misturadas, elas bagunçam, igual a nossa casa fica bagunçada, né? Muitas vezes. Então, aqui a gente vai trabalhar todos esses movimentos, né? As pessoas altamente sensíveis que somos, na casa do amor, que as emoções florescem, né? E as relações que abusam e adoecem. E isso pode ser em qualquer nível, pode ser relacionamento pessoal, pode ser de trabalho, família. Normalmente começa na família. Normalmente começa na infância, aonde você se sente mais incompreendida, se sente mais assim, rejeitada, às vezes assim, as dores do abandono e da rejeição são mais fortes. Tudo que é mais conflitivo é mais forte para as pessoas altamente sensíveis. Aquilo que uma pessoa pode deixar passar, para nós, assim, é um processo que fica marcado e fica reverberando, fica ressoando, sabe? E aí, assim, o que que são, né? Então, esse é um termo que foi desenvolvido pela psicóloga Elaine Aron, que descreve a alta sensibilidade como um traço de personalidade. Então, não é um transtorno, é um traço de personalidade. Inato, é uma natureza, né? É algo que a gente precisa valorizar como se fosse uma joia, só que é uma joia bruta, né? Um diamante bruto. Então, você olha para um diamante bruto, parece uma pedra normal, né? Se você pegar assim uma pedra de diamante e pôr na mão, você vai achar que é um pedaço de vidro. Mas conforme ela vai sendo lapidada, ela vai ganhando brilho, percebe? Então, aqui na verdade é de 15 a 30% da população já, né? E não é uma fragilidade, é um sistema nervoso mais responsivo e profundo. O processamento ele é mais assim, a gente pensa muito e sente muito antes de tomar qualquer decisão. E às vezes toma decisões acertadas, às vezes não. Depende muito de como é que a gente está lidando com as emoções. As emoções é que não estando reguladas, elas podem justamente nos levar por caminhos tortuosos, né? E a arte, ela permite que a gente consiga elaborar melhor, né, como uma ferramenta que ajuda a conhecer com mais propriedade, assim, é uma via direta. A expressão, ela é uma via direta, né? Qualquer expressão da nossa alma, porque naturalmente somos mais criativos que os demais. Então, de qualquer forma, a nossa alma fica pedindo, sabe? Essa conexão com algo mais profundo. É como se tipo, tem mais coisa, tem mais coisa. A gente fica procurando, porque acaba tendo. Só que não é o que a grande maioria vive. A grande maioria vive no raso, vive na superfície. E existe uma certa aflição nisso, né? Como é que a gente lida com o que é superficial? Então, esse pensamento, ele é intenso e reflete muito, né? Muitas reflexões. Isso gera uma sobrecarga, né? Aqui o cansaço. Cansaço em ambientes intensos. Precisam de pausas e silêncio. Então, esse momento de pausa e de silêncio, ele é fundamental. E se a gente não tem,
gera um nível de cansaço mental, um nível de esgotamento emocional absurdo, percebe? Quando eu comecei a pesquisar isso aqui, eu falei, nossa, sabe assim, como se viesse encaixando como uma luva para tudo aquilo que a gente precisa movimentar no nosso interno, movimentar na nossa vida. Oi, Adri, querida, bem-vinda. Que bom te ver. Estou aqui contando como é que a gente vai movimentar, depois eu vou colocar a gravação, você vê do comecinho, tá bom? Aí todas. É, 9 horas eu tentei chegar, Não, mas. eu comecei agora há pouquinho. Fica Ah, tá. tranquila, tá? Show. Começou agora há Tá ótimo. pouquinho. Tá bem no comecinho mesmo. Então, estava aqui contando, né, para Ana, para nós aqui, que esse trabalho é um trabalho terapêutico, Adri, que a gente vai gerar aqui um movimento. Eu quero criar uma comunidade de mulheres altamente sensíveis para aprender a lidar melhor com toda esse temperamento diferenciado, né? Vou voltar só uma pagininha, porque estou no começo, então tudo bem, né? Então, só para você entender do que a gente está falando. Que essas são as pessoas altamente sensíveis? E aqui são as mulheres altamente sensíveis, né? É um termo desenvolvido pela psicóloga Elaine Aron, que descreve a alta sensibilidade como um traço de personalidade inato, presente em cerca de 15 a 30% da população. Ou seja, não é só mulher, homem também tem esses traços. Só que, como naturalmente nós já a gente tem uma intensidade que é do próprio eu mulher, né? O ser mulher. Então eu vejo que isso fica até muito mais complexo e muito mais necessário a gente aprender a ter um manejo de tudo isso, um conhecimento. E o autoconhecimento é a chave, é a base, né? E aqui na nossa jornada, na nossa casa das emoções, na nossa casa do amor, nós vamos trabalhar com a arte e com o Tantra, né? Eu senti de trazer também a energia do Tantra para esse lugar de conexão com o corpo, porque é onde a sede das emoções está, né? Então, quanto mais conectado com o nosso corpo e mais alinhado com as nossas energias emocionais, mais a gente vai fortalecer aquilo que não é uma fragilidade, é uma característica de personalidade. Só que muitas vezes a gente é confundido com pessoas frágeis e vulneráveis, né? Emotivas demais, sentem demais, vê pelo em ovo, né? Como diz o outro, vê coisa onde não existe, né? E na verdade existe, só que as pessoas não veem, porque a gente vai para o profundo, a gente vai lá para dentro, né? A gente mergulha lá dentro. Então, não é uma fragilidade, é um sistema nervoso mais responsivo e profundo. E é sobre isso, né? Então, o nosso grupo, né? Nossos encontros, eles vão estar ali meio que criando uma alquimia. Porque um trabalho em grupo, ele é muito interessante, porque ele... Aqui agora é uma apresentação, né? Um primeiro contato. Mas a proposta é que seja uma vivência prática, sabe? Assim, uma troca de experiências, um lugar de escuta, um lugar de acolhimento, um lugar de segurança, né? Eu quero criar um circuito terapêutico, um setting terapêutico, onde a segurança emocional, onde o sigilo, aonde esse lugar assim de eu posso confiar nessa mulher, eu posso voltar a confiar nessa mulher e na mulher que eu sou, mesmo que eu sinta muito profundamente. E isso traz assim uma apropriação, um empoderamento muito grande, né? E aí, como eu estava trazendo aqui, esse processamento ele é mais profundo, ou seja, a gente pensa e sente intensamente, reflete muito antes de agir, fica pensando, 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 né? Depois toma alguma decisão, depois toma alguma ação. Tem uma sobrecarga em ambientes intensos, tá? Então isso gera uma necessidade de ter mais pausas, mais silêncio, lugares muito barulhentos, lugares muito cheios, lugares muito com muita
muito cheiro, né? Sobrecarrega. E, logicamente, conflitos, né? Então, as situações de conflito são as mais complexas, porque dependendo de como é que a gente está manejando as nossas emoções, os conflitos se tornam, né? É tipo assim, você percebe uma coisa, a pessoa fala outra, e o que ela está falando não é o que você está sentindo de verdade, porque talvez nem ela própria saiba o que ela está sentindo. E aí gera aquele problema na comunicação, muitas vezes, que você não sabe direito, porque a pessoa não está falando, porque ela também não sabe. Mas no fundo, lá, você entende que aquilo fala de um- uma incompatibilidade, às vezes de propósito, às vezes de intenção, né? Às vezes de conexão. Então, a busca pelas conexões, elas são muito. É como se fosse assim, uma sede. Você fica buscando essa conexão e às vezes essa conexão não chega. Por quê? Porque ela primeiro precisa chegar junto, ela precisa primeiro acontecer em você. A conexão precisa ser profundamente com você, antes de ser com o outro. E isso é muito sério, né? Então tem uma reatividade emocional maior, né? As emoções são intensas, porque a empatia é muito alta, a gente sente muitas dores do outro e percebe os detalhes que os outros não percebem. Ou seja, as microexpressões e mudanças emocionais no ambiente, nas pessoas, nas situações. E tudo isso sobrecarrega muito. Porque ou você entra num silêncio profundo, ou se isola, ou o outro não te entende, né? E fica aquelas relações assim truncadas, quando não relações adoecidas e tóxicas, de fato, tá? Então, olha só, né? Aqui, quais são as características, né? Essa capacidade de sentir o humor das pessoas, tá? E os detalhes que as pessoas podem não sentir tanto, aquilo tem uma intensidade maior, ok? Olha só os desafios que provocam em nós. Sobrecarga. Olha aqui o burnout, né? De onde que vem? Muitas pessoas que desenvolvem o burnout, às vezes têm esse excesso de sensibilidade e não sabem, né? Que é aquela sobrecarga mental, porque o burnout é isso. Não é só um excesso de trabalho, é muitas vezes absorver muito mais de uma questão, de uma atividade, do que às vezes precisaria, né? Horas excessivas de uma mesma atividade, mas também um cansaço mental muito forte, o que gera um cansaço físico, né? Então, facilmente exaustos por excesso de estímulos, necessitando de períodos de isolamento. Incompreensão, né? Então, tem um outro fator aqui que é a incompreensão. Então, são rotulados como tímidos, frescos ou frágeis, gerando a frustração, muitas vezes, diante das situações dos relacionamentos. E a ansiedade e o estresse também, que gera com a pressão e o ritmo acelerado, tá? Então, essa sensibilidade de processamento sensorial, ela acontece em duas partes do cérebro. No sistema límbico, que é onde nós processamos as nossas emoções, tá? Todo o sistema límbico, ele é, na verdade, esse processamento emocional que o nosso cérebro faz das situações. E a ínsula, que é uma parte que conecta um hemisfério com o outro. Então, ela é super estimulada e super trabalhada em nós, de modo que essa sensibilidade, ela se torna, muitas vezes, vamos dizer assim, trabalhando aquilo que a gente não consegue, tá? Então, assim, aqui tem as dicas, né, de como lidar com a alta sensibilidade, o autoconhecimento, entender que não é um defeito, mas um traço neurobiológico. É disso que se trata.
Trabalhar os limites, né? Estabelecer pausas no trabalho e na vida social para evitar essa sobrecarga sensorial. Então, aqui vai ser uma pausa semanal, né? De 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, para a gente conseguir descarregar todas essas emoções e lidar com elas. Ajustar o ambiente, né? Para gerar mais conforto. E a terapia. Então, existem acompanhamentos terapêuticos necessários nesse processo. Não dá para manejar sozinho tudo isso. Por conta dessa questão do espelhamento, entende? A gente fica espelhando o tempo todo as situações e aí, assim, mistura muito. Você não sabe mais o que que é seu, o que que é do outro, dentro de você. Então, essa autossensibilidade, ela não é uma doença, mas ela gera traços que adoecem. Você entende? Ela não é uma doença, mas se ela não for bem trabalhada, ela pode te adoecer, ela pode gerar um, um burnout, por exemplo, ou uma somatização. Ela pode adoecer as suas relações, porque você começa a pensar, a sentir demais e o outro não está preparado para aquilo, para tantas percepções, para descarregar tantas percepções no ambiente, nas situações. Percebem? Então, quando você lida melhor, maneja melhor as emoções, isso faz com que você não exija aquilo que o outro não pode te oferecer. Ou ajuste o suficiente a sua vibração, né? Para que você também se relacione com pessoas que estejam também um pouco mais alinhadas, e um pouco mais, né? Ajustadas até consigo próprias, assim, com mais objetivos, com mais propósitos, porque a partir daí fica muito mais, as relações elas ficam muito mais empáticas, porque nós somos empatas por natureza, tá? Então, assim, é o reconhecimento e aceitação desse traço permitem transformar a vulnerabilidade em uma ferramenta de empatia e criatividade. Percebe? Aqui que entra a questão com a arte terapia. Então, você fortalece aquilo que é bom e ajuda a essa sensibilidade a te dar o melhor dela para você e para as relações, para a vida. Tudo bem até aqui? Como é que vocês estão achando? O que que vocês estão sentindo desse movimento? É uma coisa meio nova, né? O que que vocês acham disso? É nova, mas muita sincronicidade, né? Pelo menos com a minha vida tem tudo a ver, assim, com o momento. Achei que veio muito a calhar. Gratidão Que bom, por todo querido. esse acolhimento. Uhum. Que bom, fico muito feliz. Eu senti assim, eu queria trazer algo que realmente fosse impactar a vida das mulheres de uma forma positiva, que fosse trazer, sabe, uma real contribuição no sentido de do quanto esse lugar assim, porque a gente fica muito sozinha, né? Não sei como vocês se sentem. Assim, é um lugar de solidão, né? De assim, tipo, nossa, será que ninguém mais sente do jeito que eu sinto as coisas, né? E aí, quando a gente se percebe num espelhamento positivo, porque é isso que a gente cria numa comunidade, um espelhamento positivo, claro que vão ter ali as sombras, né? Normal, mas a gente acolhe, né? A gente traz isso para um lugar de amor, né? É muito mais fácil de lidar com os desafios, né? E aí, assim, tem um lado positivo disso. E é esse lado positivo que eu quero trazer e reforçar muito, né? Então, ó, tem uma questão aqui que só as pessoas altamente sensíveis conseguem fazer. Porque, assim, as pessoas muito racionais, elas não processam tanto as emoções, percebe? As pessoas que de repente assim não conseguem, que vivem a vida de um modo muito superficial, elas vivem desconectadas e com um sentimento de vazio muito forte. A gente tem também quando não se encontrou ainda o suficiente e não se aceitou o suficiente, não se amou o suficiente. Então, isso vem como uma busca, percebe? Mas existe uma capacidade de enfrentar as situações.
Não existe fuga. Se ela existe, tipo assim, ela é tão. A nossa própria personalidade nos coloca diante de situações que, assim, por mais que você queira fugir, você não vai fugir de você, daquilo que você está sentindo. Não tem como você fugir daquilo que você está sentindo. Você pode anestesiar por um tempo, mas aquilo vai crescendo dentro, né? E o enfrentamento ele acaba acontecendo. Por isso que essa capacidade de enfrentar os problemas também gera uma alta inteligência e uma alta habilidade para manejar as situações, querendo ou não. Porque a gente tem uma capacidade criativa que permite assim encontrar saídas, encontrar caminhos, mesmo que eles sejam tipo assim, quando você menos espera alguma coisa acontece, vem um insight na cabeça assim, nossa, vai por aqui, faz isso. Procura tal pessoa, faz tal curso e tal, não sei o quê, né? Então, tem esse lugar aqui, né? Consideram e compreendem as suas próprias necessidades, o que concede um equilíbrio emocional invejável, expressam a sua sensibilidade de forma clara, sem criar constrangimento nos demais, são mais autoconfiantes e têm a autoestima mais alta. Aqui eu coloquei um parênteses, porque quando estão em equilíbrio, porque quando não está em equilíbrio, entra no conflito. Então, quando você integra essa personalidade nesse contexto, entendendo esse contexto, você se acalma, porque logo a solução chega também. Percebe? Fazem uso correto da empatia, ajudam os demais sem comprometer o seu próprio bem-estar emocional. Isso dentro de um movimento que já está acontecendo de autoaceitação. Ó, quando superam a dependência emocional e o medo de perder o afeto alheio. Entende? Trabalham bem em equipe, não têm problemas para priorizar a si mesmos, sempre que necessário, quando desenvolvem limites claros, percebe? Então, aquilo que é um desafio no início, depois se torna uma alta habilidade, entende? Porque como é um processamento mais profundo da nossa mente, da nossa capacidade de percepção, isso se transforma realmente numa alta habilidade. Leva um tempo, a gente sofre um pouco, desgasta, mas quando você aceita a o seu eu, né, e valoriza aquilo que é mais precioso em você, isso aqui vem, isso aqui chega, né? Mantém relacionamentos duradouros e de qualidade, baseado em respeito e compreensão, desde que o outro também esteja nessa sintonia de um relacionamento duradouro. Aprende a lidar com as relações, né? E são capazes de friar pensamentos obsessivos quando estão em paz. Ou seja, é a busca dessa paz interna, dessa conexão com seu eu, que vai fazer com que esse caminho aconteça. Então, tudo isso aqui é um processo que a gente vai trabalhar dentro da terapia, dentro desse movimento terapêutico. Percebe? É um movimento que vai trazer lucidez e clareza. Compreende? Então, tem a empatia elevada. Aí entra aqui uma questão que eu quero trazer, que são os processos de vulnerabilidade, né? Isso aqui é que a gente tem que olhar. Por que que as pessoas altamente sensíveis, né, são mais vulneráveis a relações abusivas? Então, por que que isso acontece? Por que que as relações acabam indo por esse caminho? Por causa da empatia elevada, que é uma tendência a justificar o outro e a dificuldade de romper vínculos. Essa é uma característica. Então, é um desafio. Então, nos torna mais vulneráveis porque existe uma profundidade emocional que gera uma alta empatia. E aí, isso gera uma dificuldade muito grande de romper vínculos tóxicos, abusivos.
Porque a relação ela não precisa acabar, mas a dinâmica tóxica, sim. Porém, algumas relações, elas acabam se o outro também não entende que aquilo está sendo exagerado, percebe? Tem uma profundidade emocional, se conectam rápido e intensamente, têm muito medo de ferir o outro, evitam conflitos, dificuldade de impor limites, hiperinterpretação, tentam entender demais o comportamento do parceiro, têm um sistema nervoso ativado, confundem intensidade com conexão. Então, às vezes, na intensidade, você acha que você está tendo uma alta conexão com aquela pessoa, e às vezes não está tendo. É só uma intensidade. Mas não houve, né, aquela empatia real. O outro não conectou com você. Então, esse é um dos grandes desafios para nós, mulheres, altamente sensíveis. Por quê? Porque esse terreno aqui, ele é um terreno fértil para esse tipo de situação. É onde muitas vezes a gente acaba indo por relações que não são saudáveis, né? E aí isso gera, né, dependência emocional, relações intermitentes, né, que é aquela coisa que tem um tempo para acabar, né? Começa e termina rápido, percebe? E ciclos de abuso, né, gerando traumas e toxicidade. Então, essa é uma das razões das relações muitas vezes se tornarem assim, tá? Aqui eu já trouxe algumas coisas, eu só estou reforçando mesmo, né? Então, são empáticas e com intuição, capazes de ouvir e prestar atenção ao que está sendo colocado, se colocam no lugar do outro, entendem seus argumentos, dá conselhos, né? É meio que psicólogo por natureza. Além disso, são detalhistas. São os primeiros a perceber quem cortou o cabelo, quem trocou o óculos, aqueles detalhezinhos, né? São pessoas analíticas com grande capacidade de processamento de informação. Olha que interessante isso aqui. Isso não quer dizer que são inconstantes ou mudam de ideia o tempo todo, mas sabem dissecar um assunto para chegar às conclusões mais acertadas. São pessoas com amplo leque emocional que sabem lidar com sentimentos e são capazes de manter equilíbrio entre razão e emoção. Quando se expressam, costumam usar frases do tipo sinto que, no lugar de penso que. Não tentam ocultar as emoções, como acontece com a maioria das pessoas. Uma paz, na verdade, desfruta de todas elas. São pessoas capazes de apreciar a solidão sem se sentir aplacadas por esse sentimento, desfrutam da sua própria companhia e não precisam preencher as suas horas o tempo todo com a presença da outra pessoa. É um lugar assim de que você consegue ficar bem com você, a partir do momento que você consegue se trabalhar. Só que tem esse processo da hiperestimulação, procurando ambientes mais tranquilos. Então, olha só, a sensibilidade não é o problema. A falta de estrutura emocional para sustentar essa sensibilidade que sim. Então, é sobre isso o nosso trabalho, né? Formar, oferecer, né? Contribuir com essa estrutura emocional para sustentar mais essa sensibilidade ao longo do processo, tá? Tá conseguindo acompanhar até aqui? Bacana. Então, o que que acontece? O corpo, ele entra aqui, né, como isso, né? O que que é que precisa viver no nível mental e emocional? Porque a tendência é viver muito aqui. Então, a gente tem que trazer para o corpo. Por isso que a energia do Tantra, ela vai ser trazida para o nosso trabalho, né? Eu vou trazer algumas ferramentas, práticas respiratórias, alinhamentos energéticos e essa conexão com a sexualidade num nível mais profundo, né, de alto prazer, de auto conexão,
de autossintonia com aquilo que eleva o seu ser a um lugar de mais presença, com mais limite, com mais autorregulação, tá? Para sair desse mental aqui, ó. Senão fica só no cabeção, entendeu? Né? Ele ensina a canalizar essa emoção para não se perder no outro, tá? Então eles sentem muito, mas não conseguem direcionar. Então, através do processo terapêutico, é possível pegar toda a nossa energia, toda essa sensibilidade, direcionar melhor para os nossos objetivos, para uma vida mais significativa, mais ampla. É como se fosse assim, ó, você vai abrindo o seu campo de percepção, não só em relação ao outro, mas principalmente em relação a si próprio. Entendem? E aí as relações elas vão se transformando. Aquelas pessoas que, né, têm condições de ficar na sua vida ficam. E quem não tem, naturalmente vai fluindo para um outro lugar, né? O mais importante é isso aqui, ó, né? Canalizar e não se perder. Sentem a luz e a sombra intensamente. No trabalho, não rejeitam emoções, não se identificam totalmente com elas também. Então, assim, o grande problema das emoções é, é você se identificar e personalizar tudo. É tudo te levar para o lado pessoal. Nada é pessoal, na verdade. É tudo sobre aprendizados e lições. E compreender como isso nos faz crescer ou o quanto isso nos limita. E a manejar essas duas coisas dentro e fora do nosso campo mental, né? Então, esse trabalho é um trabalho de integrar, né, tudo isso. Amar as nossas partes. Amar nossas partes, amar as nossas partes. Colocar tudo isso aqui, ó, uma grande mesa redonda. Colocar todas elas numa grande mesa redonda e fazer aquele concílio, né? Aquela conciliação. E isso é a parte bacana do processo, né? Então, no Tantra, a gente vai trabalhar essa questão de estar realmente conectado com o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo interno, e olhar para esse processo de uma forma mais profunda, né? E a arte, né? A arte terapia que ajuda, olha, ela é extremamente eficaz. Dentro dos estudos da, dessa conexão, identifica esses processos expressivos, pode ser a dança, pode ser a arte, é onde você vai começar a despertar assim, qual é o lado que eu posso me expressar melhor? Qual é a parte minha que ela é natural? Que dons são naturais em mim, né? Então, acessa as emoções sem a parte verbal, às vezes a gente não consegue verbalizar as emoções, mas a gente consegue identificá-las através de uma imagem, né? Através de uma escrita, através de um conto. Adoro trabalhar com histórias. Então a gente vai trabalhar com o livro Mulheres Correm com os Lobos, que eu amo, de paixão, essas histórias. Né? A gente vai trabalhar com as técnicas de patchwork, né? Que é aquela fotomontagem. A gente vai trabalhar com a pintura. Tudo isso são coisas simples de se adquirir, são coisas fáceis de, né, de ter, assim, não precisa ser nada caro absurdamente, tudo fácil de movimentar, sabe? É trazer a nossa criança de volta para um lugar de sabedoria, é despertar a nossa criança divina novamente, nesse lugar da menina e da mulher, para que a sábia e a anciã também venham, né? Ajudar a lidar com as relações, porque a sábia ajuda muito nesse processo das relações. Ela trabalha a nossa mestria, a nossa mestra interior, tá? Então, ela reduz a racionalização e permite a expressão, né, dos nossos símbolos internos. E a neurociência traz, né, aqui,
apresentam uma maior ativação em áreas relacionadas à empatia, consciência emocional e processamento sensorial. Então, as pessoas altamente sensíveis, elas têm essas três características muito fortes, tá? Então, olha que coisa mais rica, né? Você sai daquele lugar do transtorno, da neurodivergência, enquanto um problema que eu tenho que manejar, e passo a ter um entendimento que, assim, isso se torna uma ferramenta, inclusive de ajuste sensorial para manejo das emoções. Então, eu reconhecendo os meus próprios limites, eu não vou me sobrecarregar, correto? Se eu sei que eu não tô bem, né? Por exemplo, ontem eu tava com uma dor absurda. Eu não fui pra academia. E era dia de ir pra academia. Eu simplesmente não fui porque eu tava com dor. Não vou forçar meu corpo a fazer um movimento que vai, né? Trazer assim mais desconforto. Por que que eu vou trazer mais desconforto? E isso eu vejo que assim, o mais complexo é nas relações, assim, dizer não com tranquilidade, né? Sem ter o medo de perder o afeto. E caso isso venha a acontecer, é porque não existe afeto. Esse é um ponto muito sério, tá? Afeto não se perde. Ele só se revela, né, na sua profundidade ou simplesmente se revela como uma superficialidade, uma carência que às vezes estava ali presente e a gente não percebia. Nossa e do outro, né? E aprender a lidar com as nossas carências é essencial, para não cair num excesso de compulsão alimentar, né? Para ir num lugar assim de se auto-rejeitar, de se auto-flagelar, tá? Lidar com essas carências, porque esse processo aqui, ó, da ínsula e do sistema límbico, tipo assim, não tem como fugir disso, não tem como, tá lá. É parte da nossa, do nosso temperamento, das nossas questões internas, tá? Isso explica a intensidade emocional, a facilidade de sobrecarga e a profundidade relacional, né? E aqui, dentro do nosso espaço sagrado, né? Na casa do amor, as emoções florescem. A mulher pode se posicionar. Então, mulheres sensíveis precisam de estrutura emocional. Então, o grupo ele ensina a sustentar essa sensibilidade, ele dá essa sustentação. Todo o processo, conforme ele vai caminhando, conforme ele vai se movimentando, ele vai gerando uma harmonia e uma união interna que vai permitindo que você lide melhor com todos esses fatores, né? Então, o objetivo não é endurecer, mas fortalecer sem perder a essência. Estruturar não é prender, percebem? Não é pôr dentro de uma caixa. Uma casa tem porta e tem janela, né? Se as portas e as janelas estiverem sempre trancadas, a luz não entra. Então, não é se fechar para as relações, pelo contrário, é se abrir para um outro lugar. Porque as relações podem ser mais profundas e a gente ensina isso para as pessoas, tá? Quem tiver aberto para aprender, a gente ensina. Entendem? Então, é de um lugar de validar essas emoções, trazer essa soberania, esse auto-amor e um novo propósito. Então, esse é o principal objetivo aqui, tá? É trazer esse lugar, assim, de si. É tipo assim, eu vou habitar a minha casa, sabe? Eu vou entrar na minha casa, no meu corpo, eu vou habitar as minhas emoções. Eu vou surfar por elas, eu vou apreciá-las. Lembra que eu falei autoapreciação, né? É um aprendizado esse processo de autoapreciação. Porque é muito fácil a gente se autodepreciar. É mais fácil a gente se autodepreciar do que a gente se autoapreciar. E isso é um aprendizado, tá? E aqui, né?
Esse trabalho foi criado com isso, né? Com o objetivo de transformar a sensibilidade de vulnerabilidade em força e consciente e estruturada. Trazer a sensibilidade da vulnerabilidade, percebe? Olhar a vulnerabilidade não como um problema, mas como uma, tipo assim, baixei a barreira para poder viver a experiência. Senão a gente cria muita barreira. E a gente também não recebe da vida o que a gente merece. Percebem? Quanto mais barreira a gente cria, quanto menos vulnerabilidade a gente tem, a gente não recebe aquilo que é nosso, aquilo que é para ser nosso. Porque cada um, gente, tem o seu lugarzinho no sol, tá? Mesmo que seja assim, você tem o seu cantinho ali, você tem o seu, né? Nem que seja a sua canga em cima da areia, mas é seu, entendeu? Ali, ó, é o seu cantinho, é o seu lugar, e ninguém vai tirar aquilo de você, a não ser que você saia e deixe o espaço vazio. Quem está ocupando o seu corpo? Quem está ocupando a sua casa? Se você deixar a sua casa vazia, não vai entrar gente? Deixar a porta aberta. Deixa a porta aberta da sua casa por uma semana. O que que vai acontecer com a sua casa, né? No mínimo vai entrar bicho, barata, vai entrar, né? No mínimo. Alguma coisa vai entrar que não é dali. Entendem? E como é que eu estou habitando essa casa? Como é que eu estou cuidando dela? De dentro para fora. O que que vocês acham disso? Como é que vocês estão sentindo esse movimento, essa proposta? Me conta aí. O que que vocês estão sentindo do que está sendo colocado? Fala para mim. Bom, eu vou aproveitar. Desculpa, Adriana, Não, pode só porque falar. vou ter que sair. É, sim, Eu você falou estou que em Portugal e tenho está no mais horário de 4 almoço. horas. É isso, já vou ter que voltar aqui no serviço. Então, se diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Eu sinto assim, essa proposta muito bonita, ressoa muito comigo. E eu sinto-me numa fase diferente. Muitas das questões que você levantou eu ainda não consigo fazer, às vezes ainda estou naquela vibração que não é mais vantajosa para mim, mas também já tive menos consciente disso, então eu própria já noto essa evolução, mas ainda necessito, né, de tornar isso a minha força. Isso, uh, que em alguns momentos não tem sido, mas em termos de perfil, de sensações, sinto mesmo muito alinhada com tudo o que descreveu. Tenho vivido muitos desafios por conta disso, né? Mas também realmente há coisas bonitas em ser assim, não é? Nessa relação, porque na verdade há facilidade em criar relação com o outro, né? isso. Mas é como você tinha escrito aí, não é? O que não dá é para continuar me abandonando para responder ao outro, não é? E estar com o outro. Então, É, chega em boa hora, vou tentar me organizar isso, para ir acompanhando, porque tenho a certeza que seria muito bom para mim estar nessa partilha em grupo, né? Que também ajuda muito, porque essa, essa essa sensação de ser única, né? De nos desidentificarmos com algumas pessoas à nossa volta. sim. Às vezes queremos uma profundidade que as pessoas não estão disponíveis para isso. Então também gera muito esse isolamento, né? Então poder estar com outras pessoas que pensam igual, que pensam pelas mesmas, passam pelas mesmas situações, ao mesmo tempo também devolve um sentido de ok, isso não se passa só comigo, não é? Que lindo. Então acredito que também vai ser muito bom estar aqui em grupo. Que, de- Gratidão, Magda.
Ana, nossa, tão Maria José, bom te desculpa. ouvir, querida. Tão bom te ouvir. Muito bom. É isso mesmo, né? É, é um lugar, quando a gente encontra uma comunidade que ressoa com a nossa essência, né? Muitas vezes assim, eu participo de vários grupos, né? Estou inserida em vários processos e tal. A gente sempre está envolvida com o movimento do outro, né? Sempre do outro, do outro. Como que a gente vai envolver com o nosso próprio movimento, o seu movimento, né? Então, fico muito feliz que ela tenha se colocado, né? E olha só, né? De Portugal, que gostoso, né? Sentir essa energia aí do outro lado do mundo com a gente aqui. E muito feliz, assim, com esse início, né? Com esse start aqui. Estou muito contente mesmo. E você, o que que você está sentindo, Adri? Nossa, eu tô sentindo assim que agora a gente está num momento, né, de transição, assim, que as coisas já estão tão aceleradas que não tem mais como fazer igual aos antigos padrões, sabe? Não tem mais como. Já expandiu tanto que, assim, por mais que doa, sabe? Tipo, tem que ser tudo diferente, né? Então, é assim, é a onda encantada da serpente, é, é o castelo azul que a gente entrou, Pois né? E é, então. são 52 dias aí de uma travessia que eu estou sentindo que todas essas coisas que estão chegando estão vindo muito bem a calhar, e eu estou muito agradecida com esse movimento do universo, né? Eu tive uma proposta de fazer a travessia, né, das quatro ondas encantadas do Castelo Azul, num outro grupo também, e, e por algum motivo não foi possível, eu não me atentei às datas e tal, e enfim, o negócio aconteceu, mas eu não entrei. E agora eu estou entendendo também, né, assim, o que que minha alma estava precisando, né? Porque eu falei, eu não vou me frustrar porque eu não entrei, né? Eu vou fazer minha travessia. Eu vou fazer minha travessia, né? E é isso, é sobre isso, sabe? É não se render aos antigos padrões. Eu estou sentindo que, pela primeira vez na minha vida, eu estou tentando fazer as coisas acontecerem diferente, sabe? Até, assim, padrão mental de pensamentos, né? Tipo, ficar alimentando raiva, enfim, essas coisas que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum, né? Verdade. Então, não é só o agir, né? Ai, não vou fazer isso, ai, não vou fazer. É também o proceder, sabe? De tudo, né? Que começa aqui, termina Exatamente. né? Então, assim, é isso, é sobre isso. Eu estou muito agradecida Que de ser delícia. cada Que minha vida. delícia te ouvir. Muito bom. Eu tô muito feliz também com esse movimento que eu tô trazendo. Tá vindo muito da minha alma esse movimento. Muito forte, assim. Eu já trabalhei com círculos de mulheres, eu trabalho, faço movimentos, assim, em outras linhas, né? Da Casa do Conselho e tudo, das 13 matriarcas, mas aqui eu sinto que é um lugar, assim, de muita intimidade. Eu quero criar uma intimidade, né? Eu quero criar um grupo de intimidade onde as mulheres realmente se sintam em casa, né? Onde seja a sua casa também a casa de todas, né? E esse nome veio assim muito de um momento assim que eu acordei com esse nome na cabeça. Eu falei, nossa, mas o que que é isso, né? Então, veio muito assim de um lugar que eu tô reconhecendo ainda. E esse movimento, assim, de chegar a vamos dizer assim, esse estudo, né, de uma profissional também, que também é da minha área, que ela é psicóloga, eu também sou, mas esse olhar, essa percepção, né, porque hoje a psicologia, ela tem ido muito para o lado da racionalidade, né, dos comportamentos, das cognições, que são importantes, que são necessários, a gente tem que olhar para isso. Mas é importante também ampliar a via de acesso a isso, ampliar a via de conexão, né? Quer dizer, não dá para ser só uma questão de cumprir protocolos, né?
A vida não é só cumprir protocolos. Faz parte, mas não é só isso, né? Então, um trabalho assim, ele é um trabalho de escuta, ele é um trabalho orgânico, ele é um trabalho de transformação que vai acontecendo, é como uma alquimia, sabe? Você vai se tornar a sua própria alquimista das suas emoções dentro de um movimento assim, né? A sua casa interna, o seu eu vai se transformando, aonde esse altamente sensível se torna uma alta habilidade. Para mim, é uma alta habilidade. Num mundo em que as pessoas não sentem mais, ou que as pessoas levam tudo isso, né, o lado do relacional, muito para um lugar de competição. Então, tá complicado. E esse é o padrão vigente e velho. Então, quebrar esse padrão faz parte também da minha missão, né? Ajudar as pessoas a quebrarem os seus padrões faz parte da minha missão, porque eu também venho quebrando os meus padrões. Então, na medida em que eu vou adquirindo as habilidades, eu também vou conseguindo sustentar isso. A princípio, trabalhando assim essas questões das relações tóxicas, mas eu vejo que tudo é permissão, né? É justamente pela falta de limite. Ela se torna tóxica porque lá no começo eu não vi que era, ou eu vi e deixei para lá. Simplesmente ignorei e passei por cima da minha intuição. Eu percebi que o negócio não ia para um lado muito legal, né? Eu, modo de falar, mas assim, eu sabia que a relação era uma relação tóxica, mas mesmo assim eu permiti que ela acontecesse. E tinha um aprendizado ali. Tinha um aprendizado. E pode se tornar uma relação de violência quando ela vai para o lado da violência, em alguns casos, que eu sei que em algum momento eu vou gerar um grupo para trabalhar com mulheres que tiveram realmente abusos e violências domésticas, é porque assim, a quebra com, né, a desconexão com esse lugar de alto amor gerou um nível tão forte de ruptura que assim, o outro entrou, invadiu, tomou conta e fez morada e desapropriou você da sua própria casa. Sabe assim, igual a invasão das terras indígenas, sabe? Assim, tipo, rouba tudo e leva tudo embora. Como assim? Então tá na hora da gente retomar o nosso espaço sagrado. E é sobre isso, né? Retomar esse espaço sagrado, retomar esse lugar que é seu por direito divino, né? Ser você no mundo e levar a sua medicina para o mundo. E isso é o mais, para mim, é o mais importante de tudo, de todo esse processo, sabe? E aqui, né, as bases que eu estou usando, então, são, né, a Elaine, a teoria do apego, a neurociência, os princípios do Tantra, a arte-terapia, para trabalhar a sensibilidade, reduzir a culpa e o autojulgamento, aprender a regulação das emoções, fortalecer a identidade, desenvolver limites e reduzir essa vulnerabilidade a essas relações que são tóxicas. Porque daí, assim, vem muito de um lugar, assim, o medo de se relacionar de novo, o medo de não conseguir um bom relacionamento, achar que não merece, achar que não pode, que não tem ninguém naquele momento para você. E não é verdade. É porque precisa de um ajuste interno primeiro. Senão você cria mais do mesmo. Você gera mais do mesmo tipo de relação, mais do mesmo tipo de problema. Até aprender, entende? Então, essa é a questão, esse é um movimento que a gente precisa olhar. Por que que continua tendo? Por quê? Porque a gente não quebrou internamente essa, essa repetição
de se auto-negligenciar, de se autodepreciar, de se auto-abandonar, de se auto-rejeitar, de se auto-anular em detrimento do outro, para que o outro fique bem, para que o outro fique confortável, para que a relação não acabe, para que eu não fique sozinha, percebe? E não entende que é uma jornada de expansão, de evolução da consciência, de expansão e evolução do amor também, porque o amor evolui. Então ele sai de um amor dependente e imaturo para um amor maduro e adulto. E você só pode ter uma relação madura e adulta com outra pessoa quando você também já se tornou adulta com você mesma, assim, já assume as suas responsabilidades pelas suas emoções. Não é mais o outro responsável pela sua felicidade. Você precisa estar feliz para que chegue a pessoa que vai somar e fazer crescer na medida certa, né? Então, os pilares, né? Já trouxe aqui a validação, a diferenciação emocional, a regulação, a integração, a estrutura interna, né? As bases terapêuticas que é a arte terapia, a consciência corporal, o reprocessamento emocional e a psicoeducação, né? E aqui o formato, né? Nosso formato é um grupo terapêutico para mulheres altamente sensíveis. Então é disso que a gente vai cuidar, né? Da nossa sensibilidade, torná-la uma alta, né? Vamos dizer assim, como é que fala? Habilidade. Tornar essa sensibilidade uma habilidade cada vez mais refinada para lidar com o mundo como um todo, porque tudo é vibração. E o nosso corpo emocional, ele é a nossa a nossa maior riqueza. É a nossa maior riqueza. A gente não percebe, porque é ele que cria a realidade. A sua realidade é criada pelo seu corpo emocional. Então, se você não tem isso trabalhado, você cria realidade distorcida. Percebe? A gente vai fazer o grupo, né, à distância, porque cada um tá num lugar. Então, quando a gente começar mesmo o movimento, eu sei que vão chegar pessoas do mundo todo. Tô sentindo aqui no meu coração, né? A princípio nesse horário, mas também penso em outros horários, né? Período da tarde também. Vou abrir turmas à tarde, à noite. Penso em ter 3 horários. O valor é, né, vamos dizer assim, é o valor de uma sessão. Se a gente parar para pensar assim, uma sessão custa isso de um profissional, né? Ah, quanto que é? É esse valor, né? Muitas vezes. Então é uma vez por mês, né? Dá para fazer no cartão, dá para dividir em 2 vezes, dá para fazer a cada 15 dias. É super, né? Maleável esse processo. A duração é mais ou menos de 6 meses, eu pus assim, mas é tipo para ter uma ideia, né? De como que esse processo acontece. Ele não acontece da noite para o dia, porque é uma alquimia e que conforme você vai passando, você vai realmente percebendo as nuances, né? As mudanças vão acontecendo. Esse empoderamento, essa apropriação, essa soberania emocional vai se dando, né? E os materiais, de acordo com as vivências, como eu disse, né? São materiais simples, coisa de criança, vamos dizer assim, papel, lápis de cor, canetinha, às vezes coisas um pouquinho mais elaboradas, mas eu vou trazer muitas vivências assim corporais, a gente vai, né, buscar também expressões fora daqui, né, aquilo que me faz sorrir, né, fazer o meu coração sorrir de novo para a vida que eu desejo e se abrir para o amor em todos os níveis, né? Amor nos relacionamentos,
amor por si, amor pelo universo, aonde isso realmente reverbere cada vez mais aí para nossa Mãe Terra, né? E aqui a sua sensibilidade não precisa ser reduzida, ela precisa ser sustentada com consciência, presença e amor próprio. Então, eu sou a Marilza, sou psicóloga, formada há mais de 25 anos, trabalho com desenvolvimento humano desde que eu era mocinha, né? Sou terapeuta multidimensional, consteladora, arteterapeuta, e nesse trabalho eu vou trazer todas as minhas bruxices, né? Todas as minhas bruxarias, todas as minhas feitiçarias, né? Para quem me conhece aí de outros, outros lugares também, né? Para fazer esse mergulho para dentro, né? Onde esse sustento venha dessa presença, desse amor, dessa harmonia com a sua verdade, a sua essência, né? A sua força e a sua luz. E é isso, né? O nosso Bom. dia de hoje, nosso encontro de hoje. E queria propor, né, só uma respiração agora, que foi muita coisa, a gente foi falando, né? Então, assim, é voltar para essa casa aqui, sentir, né, abraçar esse coração com amor, né? Esse coração que muitas vezes foi machucado, esse coração que muitas vezes foi abandonado. Essa é a casa do amor, é o lugar onde habita o nosso coração e a nossa mente, né? É como se esse coração ele viesse para a cabeça, essa cabeça viesse para o coração e fizesse essa ponte entre o pensar, o sentir e o agir de uma forma mais altamente sensível, porém altamente, vamos dizer assim, habilidosa, né? Uma engenharia sofisticada de novas emoções. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer assim uma respiração profunda. Sempre gosto de fazer, né, uma harmonização no final, para que esse processo aconteça de forma natural, espontânea. Então vamos respirando lenta e profundamente, relaxando o pescoço, os ombros, trazendo essa presença, essa consciência para o aqui e agora, para esse lugar de sintonia, de conexão, sentindo nos nossos pés raízes que se expandem para o centro do planeta, reconectando com a luz, com o amor dentro de você. Sinta o seu coração como um lugar sagrado. Vá se abrindo a esse lugar. Volte para casa. E lembre-se quem você é. Sinta acima de você e abaixo de você um ponto luminoso que cria um campo agora de proteção, como um útero. Imaginando o próprio planeta como um grande útero onde você agora vai sendo gestada como uma semente. E essa grande mãe que vai
cuidando de você, que vai te harmonizando. E vai sentindo como se você estivesse ouvindo o coração da sua mãe dentro do útero dela, conectando o seu coração com o coração dela. Vai sentindo essa nutrição descendo desse cordão umbilical, que vai irrigando todo o seu sistema sanguíneo, vai conectando suas emoções, sentimentos, todo o fluxo de energia. E vai se sentindo voltando para o seu lar, conectando com essa primeira experiência, quando você foi concebida na vida. Mesmo que você não lembre, o seu corpo traz essa memória, a memória de quando você foi gestado. E ali você vai colocar uma intenção, uma sementinha no seu coração, daquilo que você quer gestar, daquilo que você quer trazer para essa casa do amor, que é o seu coração. Coloque a sua intenção agora, a sua intenção sagrada, de tudo aquilo que você quer ver expandir na sua nova vida, a sua nova versão. Sinta, veja, capte, expanda a sua energia. E vai gerando na sua tela mental, ali no seu sonho. Você vai sonhando dentro do útero toda a vida que você deseja agora. Como se dentro da sua mente ali, né? Aquela sementinha plantada no seu coração ali, você vai sonhar uma nova realidade para você. Coloque tudo aquilo que você deseja viver nesse novo ciclo, nessas transformações que estão por vir. E ali você vai sonhando a sua nova realidade, seu novo eu, seu novo ciclo de existência. Vai inspirando e expirando. E esse sonho agora vai fazendo parte desse novo caminho. Agora imagine que toda a sua energia vai descendo, passando pela placenta, descendo pelas pernas, os pés da mãe, descendo lá para o centro do planeta e sendo ancorado no coração da Terra, toda a sua intenção. Ah, e agora a gente vai voltando devagar desse lugar de nutrição emocional.
abrindo os olhos, indo para o corpo, para a presença. E assim nasce a nossa casa do amor. Aonde as emoções florescem. Sim. Sentiu? Uhum. Forte, né? E seja bem-vinda, tá? Eu vou estar, né, fazendo mais alguns movimentos, chamando mais mulheres. E aí, daqui umas 2 ou 3 semanas, a gente marca o início dos nossos encontros, Uhum. tá? E, bom, esse valor, né, dá para fazer no cartão, no Pix, dá para dividir. Depois, tudo isso eu vou colocar as informações também lá no grupo, tá? Para quem sentir. E aí, eu vou criar um grupo separado para quem realmente for fazer parte do grupo, né? Quem for mesmo compor Uhum. essa casa e quem for chegando vai também entrando, porque é um grupo aberto, na verdade, onde também o próprio movimento ali dos ciclos que a gente for trabalhando vai se amplificando, porque mesmo que a pessoa que está chegando, mesmo que ela não tenha participado no início, ela vai entrar no momento que ela tiver alinhada com aquele processo do grupo. O grupo aberto é interessante porque ele cria novas configurações, sabe? Novas conexões. E aí ele vai estar sempre expandindo, né? E é um processo que, assim, a pessoa não tá presa, né? No momento que sentir de voar também, tá voando, né? Como também sentir de ficar e cada vez compartilhar mais, né? É um processo contínuo. Mas tem uma estrutura, né, onde eu vou estar sempre me atentando àqueles movimentos dos objetivos que eu trouxe no material. Depois eu vou estar colocando aquele material lá, vou dar uma aprimorada nele e até para ter as informações e, né, sentindo, trabalhando tudo aquilo. E eu Maravilha. agradeço muito, né, pela presença de vocês duas aqui, né, no campo, das mulheres que também estão no grupo, eu agradeço pelo chamado, né, assim, por confiarem nesse movimento. E para quem sentir de vir, é só me chamar lá, a gente vai trocando e eu vou trazendo, né, algumas dicas, alguns movimentos também para quem for ficar, né, nesse grupo. Então não saiam do grupo, tá? Sempre vai ter as novidades, sempre vai ter outras trocas, vivências gratuitas também, né? Meditações, tá bom? Então Show. é isso, né? Estamos iniciando, abrindo nossas portas aí dessa casa e todas sejam muito bem-vindas. A casa é de Maravilhoso. vocês. Então, vou começar só daqui umas 2, 3 semanas. Mais ou menos, eu vou dar uma pausa de mais 1 ou 2 semanas, de repente eu faço mais uma vivência, abro de novo para quem ainda não viu, né? Um outro horário também, né? Para dar espaço para outras pessoas. E aí, tendo ali já umas 2, 3 pessoas, a gente já começa o movimento, Show. tá bom? Se você, aí assim, eu vou deixar disponibilizado, né? O Pix para quem for fazer no Pix, mas eu já deixo o link para quem quiser já iniciar o processo. E ali daqui semana que vem passou a outra, a gente já começa, tá bom? Uhum. É Show isso, de amada. Gratidão, bola. gratidão. Quinta-feira a gente tem nosso estudo? Temos, com certeza. Tá Tá bom? bom. Nos encontramos, tá? Tá. Obrigada, querida. Um beijo Ah, grande no peraí. seu. Quinta-feira. Quinta Peraí. é Quinta-feira Santa. Já dois, né? É. Já Se você não dois. tiver, tudo bem, a gente transfere Não, para. eu vou estar, eu vou estar. Eu não vou. Agora eu não vou mais para Visconde de Mauá. Tá, entendi. Tá, tá Então, eu vou bom. estar por aqui.
Não, Tá é que bom, eu vou buscar um exame 9 horas, eu estou vendo aqui, mas acho que 10 horas já estou em casa, há muito tá tempo, bom, tranquilo. tá? Tá bom, Uhum. querido. Um beijo grande, tá? Beijo, tchau. Tchau. Até.